Bem, o que aconteceu com o governo que desistiu de comemorar os 60 anos do 31 de março de 1964? E aí a pergunta fica aberta para vocês, né? Seria medo, seria receio, seria sensatez, seria prudência? Então, esse é o tema do vídeo 221 da Comissão Cidadã de Inquérito, a comissão criada para chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães e eu falo direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Nosso lema é: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então vamos falar sobre essa mudança repentina de discurso, né, dos canais de esquerda, do governo Lula, né, do entendimento de que os 60 anos de golpe tinha que ser comemorado, uma data que não podia passar em branco, uma data redonda. Não fala nisso. Seria medo? Seria receio? Seria que algo muito estranho pode acontecer a qualquer momento? Eu fico me pensando, sabe? Vamos ver aqui, ó. Eu andei pesquisando algumas matérias sobre o assunto, vamos entender aqui. Olha aqui. Aos 60 anos, o golpe militar brasileiro é ignorado por Lula. O presidente brasileiro, que chegou a ser preso durante a, entre aspas, ditadura, proibiu que o governo organizasse qualquer campanha sobre o período. Organizações de defesa dos direitos humanos criticam a opção. Vamos ver. Exaltado por Bolsonaro, o aniversário do golpe é ignorado por Lula. Regime autoritário que durou 21 anos, completou 60 anos neste domingo, 31 de março. O presidente cancelou atos em alguma coisa militares, né? Porque está muito pequeno para mim aqui, porque aqui na tela aparece pequenininho, viu, gente, para mim. Outro artigo aqui, ó. Lula complacente com militares? A opção por esquecer o golpe de 64. Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania cancela atos em alusão aos 60 anos da ruptura democrática. Presidente tem adotado postura apaziguadora em relação às Forças Armadas. Sério? É isso mesmo que vocês estão vendo? É isso mesmo que eu falei? Ele tem tentado apaziguar? Vamos ver. Mais um assunto aqui, ó. Depois de cancelar atos sobre ditadura, Lula desiste também de Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Vamos ver outra matéria. Esse é do G1, viu, gente? Ministério cancela atos sobre os 60 anos de golpe militar após decisão de Lula. Gente, o negócio não está fácil, não. O que está acontecendo? Um povo que vivia falando em golpe, tudo que eles falam é golpe. Não tem 3 frases que ele fala, que esses canais de esquerda falam, desses canais que apoiam o governo falam. De 3 frases que eles falam, 6 palavras nelas é golpe, golpismo, golpista. E agora, nos 60 anos, alusivo ao 31 de março de 1964, não fala nada. Alguma coisa está acontecendo que a gente fica preocupado, tá certo? Eu venho falando para vocês, né, que observem os movimentos, tá certo? Eu vou trazer um recorte de um vídeo aqui que vai talvez trazer uma luz para isso, tá certo? Mas antes disso, eu quero falar sobre uma coisa que eu fiz que ficou muito legal, sabe? E tem muito a ver com isso. A imprensa
está com uma preocupação enorme com eles falam assim, ó, o poder dos bolsonaristas na internet é muito grande. Eles estão organizados, eles estão articulados. A internet hoje é o reduto dos bolsonaristas. E aí eles ficam para entender, né? Que lá, e aí a gente percebeu no começo do governo Lula, né? A intenção de colocar um freio de mão na internet, de acabar com a liberdade de expressão. Hoje eles falam, não, os bolsonaristas estão muito organizados. Apesar de tudo, o Bolsonaro está com prestígio, as pesquisas colocam o Bolsonaro lá na frente e o Lula caindo. O que está acontecendo com esse Brasil, gente? A gente não consegue entender. E aí eles falam, o que acontece? Nós temos que entender o que acontece nas redes sociais, na internet. Por que os bolsonaristas estão tão articulados, tão organizados? Bem, gente, é simples. Eu digo para vocês. A sociedade brasileira tenta defender a verdade. E essa mídia que apoia o governo, que recebe para isso, tenta defender a narrativa. O que é mais fácil? Você defender uma verdade absoluta, transparente, assim, latente, gritante, ou tentar sustentar uma narrativa mirabolante, extravagante, sem nexo, sem coerência. É lógico que a sociedade tem razão. E aí, não é os bolsonaristas não, é o cidadão comum que vai para a rede social e que vai para o WhatsApp, e que vai para o Telegram, e que vai para o Instagram, e que vai para o Facebook, e que vai para o YouTube, e que vai para qualquer lugar, nos botecos, nos bares, nas ruas, eles falam, o negócio não está bom, não. Essa história de golpe não está dando para engolir. E aí, meu amigo, fica essa questão. Mas, bem, como é que é essa milícia digital da extrema-direita, como diz o Alexandre de Moraes, sobrevive? Gente, cada um faz o que pode para sustentar a verdade. Cada um faz o que pode para sustentar a sua liberdade de expressão. Aí vale campanha de Pix, campanha de assinatura, campanha de inscrição. Né? As pessoas vão fazendo o que pode. Por quê? Porque a sociedade entendeu uma coisa. Ou a gente patrocina aqueles canais que estão do nosso lado e falam a verdade, ou nós vamos ser engolidos por uma narrativa escrota, esdrúxula, que não tem como sustentar. Essa é a verdade. Tá certo? E aí eu falo, olha gente, eu estou aqui, tem minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com, preciso de contribuição. E todo mundo que faz internet hoje, de forma independente, ainda que é um trabalho, ainda que seja um esforço, ainda que exige tempo intelectual, né, também exige que você seja, né, sustentado, né, que você tenha uma remuneração por isso, que esse trabalho seja reconhecido. Então a sociedade está começando a entender isso. Ou a gente financia e patrocina aqueles canais que trazem uma verdade que a gente acredita, que a gente entende que seja palpável, ou a gente vai ficar obrigado a engolir essas narrativas esdrúxulas de que as pesquisas estão dando, que numa campanha de Lula e Bolsonaro fica pau a pau, né? Diferença de 1%, um ponto percentual para mais, outro para menos. Que a disputa de Lula com Michele Bolsonaro fica empatado de 1-1. Com Boulos lá em São Paulo, com a disputa com o candidato lá, Ricardo, né? Fica empatado, coisa de 2%, 3%, mais ou menos, diferença, pontos percentuais. Nós vamos ter que ficar engolindo isso? Quando você percebe que a base política toda está se mobilizando para ir para o lado do Bolsonaro, porque, gente, não tem nada mais que político quer, é voto.
E aonde que está o voto? Ele vai, é igual o ave de rapina. Eles migram para onde tem comida. Eu falei há pouco tempo agora que lá em São Paulo os vereadores do PSDB todos saíram e foram para a base do Bolsonaro. Por quê? Porque tem uma eleição para chegar aí. E o quê? O pessoal está sacando. Falou, olha gente, ou a gente vai ou a gente dança. Ainda tem um problema aí, né, que está acontecendo aí nos bastidores, que é a questão da prisão do pessoal lá que matou Marielle, que é uma bomba grande que está para explodir, e que fez com que o pessoal fizesse hora extra aí na sexta-feira da Paixão, lá no STF, né, para discutir a questão. Não é poder moderador, né, Força Militar, né, as Forças Armadas não é poder moderador. Tal. Tá bom. Mas vamos falar sobre isso agora, né? Sobre essa questão. Por quê? 60 anos. Gente, 60 anos, esse povo enche a boca para fazer comemorar qualquer coisa. Fala de golpe o tempo todo. E nos 60 anos, o Lula não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Porque a sociedade não pode saber sobre a história de golpe mais? Golpe virou um assunto proibido. Logo no dia 31 de março, 60 anos de 31 de março de 1964, a esquerda calou. Não pode falar de golpe. Tá bom. Então, vamos falar de democracia, né? Já que não é para falar de golpe, vamos falar de democracia. E democracia tem a ver, né, com participação popular. Tem a ver com cidadania, né? Tem a ver com consciência, tem a ver com comprometimento, tem a ver com participação, tá certo? Então, eu chamo a atenção para vocês porque tem as mídias alternativas, né? Que o inquérito da fake news está querendo dizer que isso aí é fake news, isso aí é contra-informação, isso aí é mentira, né? Mas não dá mais para tampar o sol com a peneira. E a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito e os nossos membros que estão no Brasil inteiro, que correspondem com a gente, que interagem com a gente, que trocam informação com a gente, já amadureceram para esse problema, já entenderam essa questão. Até porque a comissão nasceu para pacificar o país. A gente não está aqui para pôr fogo no parquinho, a gente não está aqui para comprar briga com ninguém, a gente não é contra ninguém da esquerda, não é contra ninguém da direita, entendeu? A gente quer a verdade, mas a verdade em prol da sociedade, como um todo. É hora de tirar as máscaras, é hora de baixar a guarda, é hora de entregar os pontos, é hora de abrir o jogo. Então vamos lá, tá certo? Gente, essas pesquisas que estão aí dizendo sempre que está empatado, é coisa de diferença, desconfiem. Sabe por quê? Porque foi assim em 2014, foi assim em 2018, foi assim em 2022, né? Foi assim em 2010. Então, essa coisa do empatado, dentro do contexto que a gente entende, tem a ver com isso aqui, ó. Nós fizemos um relatório que explica esse negócio do empatado, certo? Tecnicamente empatado. Vocês vão entender a hora que vocês começarem a ler esse glossário de um relatório chamado O Mesário Pianista, um estudo profundo, feito a várias mãos por brasileiros do Brasil inteiro, que trocaram informações com a gente, e nós conseguimos chegar a essa análise concreta, né, de algo que vem nos perturbando há quase 2 décadas ou mais, e que agora a sociedade amadureceu e passou a entender esse problema, tá certo? Mas o que é o mesário pianista, João? Bem, esse termo mesário pianista foi forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, o decano mais antigo, né, do Supremo Tribunal Federal. Né, o último, né, o primeiro que entrou desses que estão aí, né, e ainda não saiu, e que está vulnerável também, viu? Ele está muito exposto, ele e um outro ministro aí. Bem, o que diz esse relatório do mesário pianista? O que é o mesário pianista? O mesário pianista é aquele mesário que trabalha nas
nas sessões eleitorais, e que com a digital dele, ele consegue substituir a digital do eleitor, e aí ele pode interferir na autonomia da urna eletrônica e votar no lugar do eleitor. E quando se chama pianista, é porque ele aperta aquele botãozinho lá com o dedo muitas vezes. Ele usa a digital dele muitas vezes. Por isso que o Gilmar Mendes falou, o mesário pianista. Tá certo? Isso vem acontecendo desde das primeiras eleições com a urna eletrônica. A gente viveu isso. Tá certo? Sobreviveu a isso. As duras penas, e esperamos que a partir de então nós possamos amadurecer e que isso não venha a ser mais um problema para a sociedade brasileira. Por isso que nós defendemos a pacificação. Por isso que não tem comemoração no 31 de março de 2024 sobre golpe. Sabe por quê? Porque, como diz Lula, né, democracia pode ser relativa e golpe pode ser relativo, depende, né, de como você encara essa questão do golpe. Então, é importante você entender o que está nesse relatório e por que hoje a sociedade brasileira tem uma oportunidade ímpar de avançar, como nunca, para resolver esse problema. Daí o recuo, né, desses canais de esquerda para falar de golpe. Por quê? Porque a sociedade já percebeu de onde que vem o golpe e ela não quer mais viver de golpe. Tá certo? E ela sabe quem que dá o golpe. Ela já identificou. Então, eu vou soltar um vídeo pequenininho aqui. Isso aqui já foi montado há mais tempo, mas eu vou repetir. Vai aparecer eu aqui, talvez com cabelo menor, com a blusa preta, que é meu uniforme de Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Vamos ouvir. Você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral? Acredita? Nope. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram, com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log.
Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. E agora vamos ouvir do ministro Dias Toffoli qual que é a diferença do voto impresso para o voto eletrônico. Dentro dos programas da urna existe o registro do voto e é possível se fazer a auditoria. É por isso que nós encontramos nos logs das urnas os rastros da ação do mesário pianista? A intervenção humana não deixa rastro, a intervenção tecnológica deixa rastro e é possível de ser auditado. Agora vamos ouvir o senhor Paulo Pimenta, secretário de Comunicação Social, a SECOM, do governo Lula. O Lula foi eleito com quantos por cento? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e... Como é que é mesmo? Repete aí, 39%? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Depois desse monte de depoimento de mesário pianista, você vem para mim falar que Lula foi eleito com 39%? Tem certeza? 39% dos votos e... A primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%. Né? Quer dizer, 1/3 das pessoas que aprovam o governo não votaram no presidente Lula. Você falou que 1/3 dos 55% não votaram no Lula, então 2/3 que votaram no Lula, 2/3 de 55% é 36,6%. Decide, o Lula foi eleito por 36,6% ou 39%? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Ou seja, aproximadamente 1/3, não é isso? Redonda para cima, para dar um pouco de moral. Entendi. E conseguimos concluir o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. O que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações? Pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí, para fazer o seu relatório, e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Eu recebi um contato de uma pessoa, né, que ficou conhecido agora, gente boa pra caramba, lá do Nordeste. E ele falou assim: João Paulo, na época eu apostei que o Bolsonaro não perderia essa eleição. Né, e eu apostei e perdi. Eu tive que pagar. Eu apostei 3 milhões e paguei com imóveis. Mas eu paguei, porque aí eu paguei falando assim: se houver algum indício de que não foi honesto essa votação, eu quero meus 3 milhões de volta. Ele falou para mim. E aí depois eu falei assim, a hora que você adquirir o relatório, você vai estudar, você vai ver que a Comissão Cidadã de Inquérito é uma comissão séria. Nós tivemos aí a fala de 6 ministros, nenhum eleito, nenhum indicado pelo Bolsonaro, nenhum de direita, todos da esquerda. E essa do Paulo Pimenta aí, né, que parece ser um ato falho, mas é um ato falho que vai no inconsciente dele, porque, né, olha, ele falou 39%, que ele foi eleito com 39% dos votos. Mas aí depois ele ainda justificou, bem, se você pegar 55% dos que aprovam o Lula, tantos por cento não votaram, aí você vai fazer a conta e descobre que foi 36% que votaram. Então, pode ser que no inconsciente dele, ele tenha trabalhado com essa lógica dos outros 5 ministros que entenderam isso, entendeu? Gente, o Brasil precisa resolver isso, e rápido. Isso não pode ser mais segredo para ninguém, muito menos segredo de justiça.
viu? Porque a justiça é o que a sociedade quer. Ela quer transparência, ela quer voto auditável, ela quer ter segurança no que ela está fazendo, entendeu? Ela quer saber, conhecer direitinho. Eu entendo isso, tá certo? E olha, a gente tem que avançar nessa discussão. Esse rapaz lá do Nordeste queria pagar a passagem para mim, com despesa de tudo, para me ir lá fazer uma palestra sobre essa questão do mesário pianista, porque na verdade eu fiquei um especialista nisso, tá certo? Eu, mas esses 6 ministros, podemos levar os 6 ministros junto com a gente, e eu faço uma mesa redonda com esses 6 ministros, se for o caso, né? Em rede nacional, aonde quer que for. E aí, eu e esses 6 ministros vamos chegar à conclusão de todos os percalços, todos os contratempos, todos os problemas que o Brasil atravessou institucionalmente nas últimas 2 décadas, está associado a este fenômeno do mesário pianista. Eu posso te colocar, apontar o dedo e falar, olha, foi por causa disso que aconteceu isso. Foi por causa, olha onde isso pega no mensalão, olha onde isso pega no petrolão, olha onde isso pega no impeachment da Dilma, olha onde isso pega na prisão do Lula, olha onde isso pega na absolvição do Lula, olha onde isso pega na aliança com Lula e Alckmin, e olha onde isso pega no 8 de janeiro. Então, dá para debater sobre isso, já que é para apaziguar, já que não é mais para falar sobre 64, eu concordo. Vamos falar sobre 2024, 60 anos depois. A democracia pode existir de fato? Não de forma relativa, pode existir de fato? Sim, pode. E eu estou aqui disposto a fazer isso. Eu, você, cidadão. Esses 6 ministros que colaboraram aqui com a CCI, com esse pronunciamento, você adquirindo o nosso relatório e entendendo tudo isso, é muito simples. É só repetir aí, ó. Manda um pix de R$20 para jpnoticias@gmail.com a título de contribuição. Depois pega o recibo, manda para o WhatsApp 999618000, né, prefixo 32. Gente, JP Notícias é tudo minúsculo, sem acento, tá certo? JP Notícias vem de João Paulo. Mas meu nome de batismo é João Batista Guimarães, tá certo? A hora que aparecer a chave lá, vai aparecer lá no Nubank, né? E vai aparecer o meu CPF, João Batista Guimarães. Mas meu nome de mídia é João Paulo, tá certo? É o pseudônimo. Todo mundo arranja um nome para poder preservar um pouco da sua intimidade, tá certo? Então, 31 de março de 2024. 31 de março de 1964. Eu tinha 4 anos. Eu já tinha nascido. Vou fazer 64 anos. Eu vivi todos esses anos. Eu conheci toda essa história. E, desde 64, o que o Brasil buscava é democracia. E nós estamos 60 anos depois, ainda falando de democracia relativa. Mas agora, já que baixaram a guarda, vamos falar de democracia 100%? Eu estou disposto. Pode me convidar, tá certo? Eu aceito participar de qualquer debate, de qualquer programa, com qualquer um desses seis ministros, e nós vamos pacificar o país, tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. É a Páscoa, gente. É a Páscoa.